Olá, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Pronta para mais uma? Sempre. Está começando mais um episódio do podcast Diário SA. Isso aí. E hoje a gente vai mergulhar num conceito que, olha, parece básico, mas é um dos que mais gera confusão no mundo dos negócios: o fluxo de caixa. Exatamente. A nossa missão aqui é destrinchar o que o nosso material de análise aponta como a verdadeira saúde financeira de uma empresa, sabe? E para isso, vamos ter que ir além daquele número que todo mundo adora, que estampa as manchetes. O famoso lucro líquido. Esse mesmo. A gente vai investigar a fundo por que uma empresa pode, no papel, ser super lucrativa e, ao mesmo tempo, estar ali perigosamente perto de não conseguir pagar as contas. É uma distinção crucial. Então, o nosso plano para essa análise é bem direto. Certo. Primeiro, a gente desmistifica o lucro contábil. Entender por que ele pode ser uma miragem. Depois, a gente mergulha de cabeça no que é, de fato, o fluxo de caixa. E porque ele é tipo o raio-x mais fiel da realidade de uma companhia, né? Perfeito. E não vamos ficar só na teoria. Vamos usar os exemplos dos nossos materiais para mostrar onde esses dois mundos se separam na prática. Ótimo, porque é nos exemplos que a gente entende de verdade. E o mais importante, vamos conectar os pontos para que essa análise sirva para qualquer um, seja para avaliar um investimento ou até para entender a saúde da própria empresa onde se trabalha. Perfeito. Uma análise para quem quer entender a história por trás dos números e para não perder nenhuma análise como esta, já segue o Diário SA e curte este episódio para nos ajudar a chegar a mais pessoas. Isso aí. Ok, então vamos começar pelo, talvez o vilão da nossa história de hoje, o lucro líquido. Ou talvez o herói incompreendido. Pode ser. Quando uma empresa divulga os resultados, esse número que brilha, né, o que todo mundo comemora. Mas as nossas fontes alertam. Olhar só para ele é como julgar um iceberg só pela pontinha que está fora d'água. É a analogia perfeita. O motivo desse alerta é que o lucro contábil não é um extrato da conta bancária da empresa. Ele é um cálculo, uma construção... Uma construção. Sim, baseada num conjunto de regras que o mercado chama de regime de competência. E essa é a primeira peça do quebra-cabeça. Certo. Regime de competência. Isso soa bem técnico. Na prática, o que significa? Significa que as transações são registradas quando elas acontecem, não necessariamente quando o dinheiro troca de mãos. Ah, entendi. Por exemplo, uma receita é registrada, é contabilizada quando a venda é feita, mesmo que o cliente vá pagar, sei lá, em 12 parcelas. Então, a empresa vendeu um produto de R$ 1.200 hoje. Isso. O lucro já pode refletir essa venda, mas o caixa mesmo, o dinheiro na conta, só vai ver R$ 100 entrando por mês durante um ano. Entendi. A empresa já comemora a vitória, mas o prêmio chega em suaves prestações. Exato. Mas isso me leva a uma pergunta. Se o caixa é o que realmente importa para a sobrevivência, por que a gente se dá o trabalho de calcular o lucro desse jeito? Qual é o valor desse sistema se ele pode ser tão ilusório? Essa é a pergunta de 1 milhão e a resposta é que o lucro tem sim um valor imenso. Ele nos diz se o modelo de negócio da empresa é viável no longo prazo, sabe? E eficiência da operação? Isso, a empresa consegue vender seus produtos por mais do que ela gasta para produzir. Sem essa rentabilidade não existe negócio. O problema não é o lucro, é a confusão entre rentabilidade e liquidez. Gostei disso. O lucro diz se você está ganhando o jogo. O caixa diz se você tem fôlego para continuar jogando até o apito final. Faz todo sentido. Uma coisa é estratégia, outra é energia para correr em campo. E imagino que o mesmo princípio das receitas a prazo vale para as despesas. Exatamente mesmo. Uma empresa pode comprar, digamos, R$ 100 mil em matéria-prima hoje e negociar com o fornecedor para pagar só daqui a 90 dias. Ok. A contabilidade já registra essa despesa, o que diminui o lucro no papel, mas o dinheiro continua intacto na conta da empresa por 3 meses. Então o lucro parece menor, mas o caixa está ali paradinho. Intacto. Ok, então o lucro é uma fotografia baseada em promessas, em acordos num tempo contábil. Se ele pode criar essa ilusão, para onde a gente tem que olhar para ver a realidade nua e crua? A resposta, como as nossas fontes destacam, está no fluxo de caixa. A definição é simples, mas é muito poderosa. É o registro do movimento real de dinheiro. O que de fato entrou e o que de fato saiu. Exato. Da conta bancária da empresa num período. Sem projeções, sem acordos futuros. É o fato, não a opinião. Gosto dessa ideia de ser o fato. É o extrato bancário da companhia sem rodeios. E o interessante é que esse extrato também conta uma história, certo? Não é só um número solto. Precisamente. E para interpretar essa história, os analistas dividem o fluxo de caixa em 3 capítulos principais, digamos assim. Certo. Primeiro, e o mais importante de todos, é o fluxo de caixa operacional. Esse é o coração do negócio. O dia a dia. O dia a dia é o dinheiro gerado pelas atividades principais. Vender produtos, prestar serviços. Um fluxo de caixa operacional positivo e que cresce é o sinal mais claro de uma empresa saudável. E os outros 2 capítulos? O segundo é o fluxo de caixa de investimento. Aqui a gente vê onde a empresa está apostando o futuro dela. É o dinheiro usado para comprar máquinas novas, expandir fábricas, ou o dinheiro que entra com a venda desses mesmos ativos. Se esse número é negativo, geralmente é um bom sinal. Interessante, por quê? Significa que a empresa está investindo para crescer, está saindo dinheiro agora para entrar mais no futuro. Entendi. E o terceiro? É o fluxo de caixa de financiamento. Ele mostra como a empresa está se relacionando com seus donos e com os credores. Bancos, acionistas? Isso. É o dinheiro que entra de empréstimos ou da emissão de novas ações e o dinheiro que sai para pagar esses empréstimos ou distribuir dividendos. Certo, então temos o dinheiro do dia a dia, que é o operacional. Isso. O dinheiro para o futuro, que é o de investimento. Certo. E o dinheiro dos sócios e bancos, o de financiamento. Juntos, eles explicam por que o caixa aumentou ou diminuiu.
Isso dá uma visão muito mais completa. Uma visão tridimensional. Mostra não só se a empresa está ganhando dinheiro, mas como ela está ganhando e o que ela está fazendo com ele. É a diferença entre ler só a manchete e ler a reportagem inteira. Acho que os exemplos práticos do nosso material são a melhor forma de cimentar essa ideia. Vamos pegar o primeiro, o clássico da venda a prazo. Uma empresa de varejo vende R$10 mil em produtos, tudo parcelado. No momento da venda, o contador sorri. A receita de 10 mil entra lá na demonstração de resultados, impulsionando o lucro. No papel, a empresa parece mais rica. Ok. Agora, a pergunta para o gerente financeiro. O que aconteceu com o caixa? Nada ou quase nada, né? O dinheiro vai pingar mês a mês, a empresa tem um lucro de 10 mil, mas talvez não tenha dinheiro para pagar o aluguel que vence amanhã. É um descasamento perigoso. Perigosíssimo. É o que o mercado chama de falência lucrativa. Empresas que vendem muito, têm lucro, mas quebram porque não tem caixa para honrar os compromissos de curto prazo. Isso faz sentido para o dinheiro que entra. Mas a ilusão também acontece com o dinheiro que sai, certo? Como no exemplo da compra de estoque. Exatamente. Vamos inverter a situação. A mesma varejista compra R$8 mil em novo estoque Certo. e negocia com o fornecedor para pagar daqui a 60 dias. A mercadoria está na prateleira, no cálculo do lucro, isso já pode aparecer como um custo, diminuindo o resultado, a empresa parece menos lucrativa. Mas o caixa dela continua o mesmo. O boleto só chega em 2 meses. Então, nesse caso, a empresa parece ter um resultado pior no papel, mas a posição de caixa, a liquidez dela, está intacta. Perfeitamente. Funciona para os dois lados. E isso nos leva a um terceiro exemplo das nossas fontes, que é ainda mais abstrato, mas tem um impacto gigante no lucro. A depreciação. Ah, depreciação. Aquele conceito de que as coisas perdem valor com o tempo, tipo máquinas, veículos. Isso. Imagina que a empresa tem uma frota de caminhões de entrega. A contabilidade entende que esses caminhões se desgastam, perdem valor. Para refletir essa perda, ela registra uma despesa chamada depreciação. Digamos, 50 mil por ano. E como toda despesa, ela reduz o lucro líquido em 50 mil. Mas a empresa não assinou um cheque de 50 mil para senhora depreciação, né? Não saiu um centavo do caixa. Exato. O dinheiro saiu lá atrás quando os caminhões foram comprados. A depreciação é uma despesa puramente contábil, não caixa. É quase um fantasma que assombra o lucro, mas não toca no dinheiro. Fascinante. Aproveita e curte e segue o Diário SA para não perder nenhum episódio. Isso é importante. Depois de tudo isso, a sensação que fica é que talvez a gente esteja olhando para o número errado o tempo todo. A manchete sempre fala de lucro, mas o que mantém a empresa de pé é outra coisa. É o que as fontes que a gente analisou sugerem. A grande lição é que o fluxo de caixa é soberano porque ele revela a capacidade de sobrevivência, a liquidez. A habilidade de pagar os salários, os fornecedores, os impostos em dia. Isso. Mas se a gente entende a teoria, como alguém que analisa um balanço na prática pode usar isso? Qual é o pulo do gato para não ser enganado pelo lucro e encontrar a verdade no caixa? O movimento-chave, e talvez a dica mais valiosa da nossa análise, é não olhar para os números de forma isolada. É compará-los ao longo do tempo. Ok. Abra o balanço de uma empresa e procure duas linhas: o lucro líquido e o fluxo de caixa operacional. Tem as duas linhas na minha frente, o que eu procuro? A tendência. Em uma empresa saudável, sustentável, essas duas linhas têm que caminhar mais ou menos juntas ao longo dos trimestres e anos. Se o lucro sobe, o caixa operacional tem que subir junto. É o sinal de que o lucro é de boa qualidade. Exato. Lastreado em dinheiro de verdade. E qual seria o grande sinal de alerta? A bandeira vermelha. A grande bandeira vermelha é quando essas linhas divergem. Se você vê uma empresa reportando lucros recordes ano após ano, mas o fluxo de caixa operacional tá estagnado ou pior, caindo, cuidado. Por quê? Isso pode significar muitas coisas e nenhuma delas é boa. Pode ser que a empresa esteja vendendo muito a prazo para cliente que não vai pagar, ou que os estoques estejam encalhando, ou que ela está empurrando pagamentos para os fornecedores de um jeito insustentável. É um sinal de que o lucro pode ser uma bolha. Prestes a estourar. Exatamente. Uau! Isso transforma a análise de um balanço de uma tarefa de contabilidade num trabalho de detetive, né? Procurar a divergência entre a história que o lucro conta e a que o caixa conta. É exatamente isso. E essa análise tem implicações para todo mundo. Para o investidor, significa procurar empresas que geram caixa de forma consistente. Para pagar dividendos, para reinvestir no negócio. Isso. Para um gerente, significa não ser seduzido por metas de lucro que podem destruir o caixa da empresa. E até para um funcionário, olhar o fluxo de caixa pode dar uma ideia muito mais real sobre a estabilidade do emprego do que o último anúncio de lucro. Fica muito claro. O lucro é a promessa. O caixa é o pagamento. Uma empresa pode sobreviver com promessas por um tempo. Mas não para sempre. No fim das contas, é o caixa que paga as contas, que financia o crescimento e que remunera quem investiu. É por isso que no mercado se ouve tanto aquele ditado. Lucro é opinião, caixa é fato. Exato. O lucro pode ser ajustado, sabe? Diferentes critérios contábeis, diferentes estimativas. Tem uma certa flexibilidade. O caixa é binário. Ou o dinheiro entrou na conta, ou não entrou. É muito mais difícil de maquiar. Essa análise realmente coloca as coisas em perspectiva. Muda a forma como a gente olha para qualquer notícia sobre resultados de empresas. Sem dúvida. A ideia não é ignorar o lucro, ele continua sendo uma medida vital de eficiência. A ideia é colocá-lo no seu devido lugar e sempre validar com a prova do caixa. O que nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Da próxima vez que sair uma notícia de lucro recorde de uma empresa, a pergunta a se fazer não é só quanto foi. É também esse lucro se converteu em dinheiro de verdade no caixa. Fica a pergunta para o próximo balanço que for analisado.
Será que as empresas que se acompanham estão gerando caixa de verdade ou apenas um lucro no papel? Uma ótima reflexão. E para continuar recebendo análises como essa, não se esqueça de seguir o podcast Diário SA e curtir nosso episódio. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até o próximo episódio.